Oi, pessoal, boa noite. O nosso grupo ficou responsável por apresentar o tema disartria. Eu vou começar explicando um pouco sobre o que é disartria. A disartria é um distúrbio da articulação da fala, decorrente de uma lesão neurológica que afeta o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. Ela vai modificar um conjunto de funções estomatognáticas, que a gente também pode chamar de bases da fala, que deveriam atuar de uma forma sincronizada, como a respiração, a fonação, a ressonância, a articulação e a prosódia. Bom, para que a gente entenda a disartria de uma forma mais clara, é importante que a gente entenda a normalidade. Os nossos professores sempre mencionam que entendendo a normalidade, fica mais fácil entender a patologia ou o distúrbio. Pensando nisso, eu vou explicar agora um pouco sobre o mecanismo da fala. Então, a produção vocal é uma atividade bem complexa e ela depende da interação e também integridade do nosso sistema nervoso central e do nosso sistema nervoso periférico. Aqui eu deixei uma imagem do nosso sistema nervoso central e do nosso sistema nervoso periférico. O controle da nossa voz ele é efetuado no sistema nervoso central, a nível do córtex cerebral. E o processo de vocalização ele ocorre quando as áreas corticais específicas são estimuladas em qualquer um dos hemisférios, direito ou esquerdo. A velocidade de fala é controlada pelo cerebelo, que fica responsável pela coordenação rápida de movimentos. É importante que a gente entenda que o nosso cérebro ele funciona como se fosse um comandante. Ele fica responsável por comandar todas as bases da nossa fala, ou seja, ele vai comandar a nossa respiração, ele comanda a fonação, ele comanda a ressonância, ele comanda a articulação e também a prosódia. O nosso tronco encefálico ele também possui direcionadores comandantes de movimentos. Então, a hora que a prega vocal vibra, a hora que a boca modula um som, a hora em que o som é distribuído entre a boca e o nariz, graças à movimentação do nosso palato mole, a gente tem a participação direta do nosso comandante tronco encefálico. Pensando nisso, caso eu tiver algum problema ou alguma alteração no meu cérebro, como por exemplo, né, um trauma, um AVE, um tumor, que afete essas áreas responsáveis por comandar as bases da fala, ou também de comandar os movimentos, direcionar, né, os comandos dos movimentos, essas sequelas podem deixar a pessoa com uma disartria. Referente aos sintomas causados pela disartria, a maioria dos pacientes disártricos apresentam a diminuição na frequência das inspirações, uma qualidade vocal prejudicada, alteração de pitch, que é a sensação que a gente tem da frequência, né? E loudness, que é a sensação que a gente tem da intensidade, articulação imprecisa, hipernasalidade e também a redução do padrão articulatório. Agora vamos mencionar os diferentes tipos clínicos de disartria. Foi o primeiro tipo de disartria descrito, a disartria flácida. Ela é causada por uma lesão no neurônio motor inferior, que é conectado aos músculos envolvidos no mecanismo da fala, como os nervos cranianos, trigêmeo, facial, glossofaríngeo, acessório e hipoglosso, e os nervos espinhais, que dão origem aos músculos da respiração, como os nervos frênico e intercostal, levando a uma alteração na função motora. As características da disartria flácida, elas variam de acordo com os nervos e músculos afetados, bem como a fraqueza muscular e a redução de tônus. Algumas características como soprosidade, hipernasalidade, monopitching, monoloudness, imprecisão na emissão de consoantes, qualidade vocal desarmônica e frases curtas justificariam um diagnóstico de disartria flácida. Na avaliação fonoaudiológica, é avaliado as bases motoras da fala do paciente, a inteligibilidade da fala, a musculatura orofacial, estruturas, mobilidades e funções, e a autopercepção em relação à fala e voz.
Com os resultados obtidos na avaliação, são definidos os objetivos terapêuticos para a reabilitação das 5 bases motoras da fala, respeitando a hierarquia do tratamento motor da fala, ou seja, dá-se início pela reabilitação da respiração, como, por exemplo, pode ser usado ajustes posturais e adequação de ciclos respiratórios. Na ressonância, como estratégia para adequação do mecanismo velofaríngeo, pode ser usado a sobrearticulação. Na prosódia, pode ser trabalhado com sentenças afirmativas, interrogativas e exclamativas, bem como alternância da prosódia emocional. Na fonação, com o objetivo de reduzir a qualidade instável através de exercícios como, por exemplo, o bocejo-suspiro. E articulação, exercícios de mobilidade de língua, de lábios e treino articulatório. Desartria espástica é causada por lesão no neurônio motor superior bilateral, que pode acontecer em qualquer ponto do trato córtico-bulbar. Nessa desartria, existe um comprometimento bilateral das vias piramidais e extrapiramidais. Assim, as características de lesão do sistema piramidal seriam fraqueza e lentidão dos movimentos, e lesão no sistema extrapiramidal traria fraqueza acompanhada de aumento de tônus muscular, reflexos musculares anormais e espasmos. As principais características são voz áspera com esforço, emissão tensa estrangulada, monotonia, articulação imprecisa das consoantes, vogais distorcidas e hipernasalidade. No planejamento terapêutico, suavizar a emissão e melhorar a qualidade vocal é um dos objetivos. E as técnicas que podem ser usadas são relaxamento cervical e exercícios articulatórios. Já a desartria do neurônio motor superior unilateral, como o próprio nome já diz, é causada por lesão no neurônio motor superior unilateral. Ela se assemelha ao quadro de desartria espástica de uma forma mais leve. Essa diferença entre as duas lesões é muito importante, porque a maioria dos nervos cranianos recebem informações bilaterais dos neurônios, exceto a parte inferior da face e da língua. Assim, diferentes da desartria espástica, grande parte dos músculos responsáveis pela articulação, ressonância e fonação continuam sendo inervados, levando a alterações mais sutis. São algumas características dessa desartria: a distorção moderada de fonemas bilabiais e consonantais linguais, voz rouca e hipernasalidade leve. Agora eu vou falar da desartria táxica. Ela é causada por lesões cerebelares ou em suas conexões. Então, como o cerebelo ele é responsável por harmonizar os diferentes tipos de grupos musculares, quando a área ela é afetada, o indivíduo ele pode ficar incapacitado de realizar algumas tarefas comuns. No caso da desartria táxica, o principal problema é na articulação das palavras. E as características dessa desartria são pausas depois de cada sílaba, o que apresenta uma lentidão das palavras, distorção de consoantes e vogais, intervalos prolongados, a voz áspera, ou seja, tem uma redução da inteligibilidade, disprosódia, disfunção fonatória e incoordenação muscular. O fonoaudiólogo, ele trabalha com o objetivo de reduzir os problemas na articulação das palavras. Assim, as áreas de foco na terapia serão a postura, tom, tônus, força muscular, respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia, sendo que os trabalhos serão realizados no diafragma, nos músculos abdominais, na respiração e inspiração, com relaxamentos musculares na velocidade de fala e entre outros. Agora falando da desartria hipocinética. Ela está relacionada com as lesões de núcleos de base e núcleos do tronco encefálico, como nos casos de doença de Parkinson e paralisia supranuclear progressiva. Ela manifesta o mesmo tipo de acometimento do movimento que caracteriza o envolvimento do tronco e da extremidade, onde há uma lentidão e limitação dos movimentos. Essa desartria ela é caracterizada pela monotonia de pitch e loudness, da redução do uso de todos os parâmetros vocálicos para efetuar entonação e ênfase, redução da intensidade vocálica,
velocidade de fala variada, imprecisão consonantal, suporte respiratório deficiente para fala, redução no tempo máximo de fonação e pausas impróprias. A voz, ela se apresenta rouca, soprosa e trêmula, com uma dificuldade geral com articulação, o que envolve tremor de lábios e língua. O tratamento ele é feito assim como em todos os casos de disartria, com a terapia fonoaudiológica, onde os exercícios de linguagem visam corrigir a fala. No caso da disartria hipocinética, quando ela é causada pelo mal de Parkinson, por exemplo, os medicamentos que são usados para aliviar os sintomas dessa doença, ou se no caso for outra doença, esses medicamentos eles podem ser usados para reduzir as falhas de comunicação também. Boa noite, gente. Eu vou dar continuidade em mais 2 tipos de disartria, iniciando pela disartria hipercinética. Bom, para a gente conseguir mentalizar melhor esse tipo de disartria, eu vou conceituar primeiro a palavra hipercinética. Essa palavra, ela deriva da palavra hipercinesia, que é uma patologia relacionada com movimentações inquietas, agitadas, impulsivas, ou seja, há muita movimentação nessa disartria. E ela também é relacionada com lesões em núcleo de base e núcleos do tronco encefálico. Sendo assim, esse disártrico ele sofre intensamente com o seu planejamento de movimentos debilitado e com até mesmo tremores involuntários e tudo mais em alguns casos. Dessa maneira, as atividades motoras elas ficam debilitadas, né, prejudicadas de uma maneira geral, em especial a fala, né? E sobre a fala em si, se percebe a distorção, né, no ato de articular as vogais, devido à própria debilidade na movimentação dos órgãos fonoarticulatórios, sendo que os órgãos fonoarticulatórios, né, vão ser muito trabalhados pela fono, assim como nas outras disartrias também, né, mas essa em especial. E essa mesma debilidade, né, dos órgãos fonoarticulatórios acaba refletindo nas características vocais também desse paciente, onde essas características se apresentam com voz áspera, nesse caso, uma voz não muito agradável, né? Onde a gente percebe bem o esforço que a pessoa tem para falar e a presença de muitos ataques bruscos. E os ressonadores também, eles se apresentam incompetentes, tornando mais difícil ainda a compreensão dessa fala, né? Sendo então alguns principais dos objetivos da terapia melhorar o fechamento glótico e melhorar também a qualidade vocal, né? Melhorar a estabilidade da emissão e melhorar também a articulação, como eu mencionei antes. Agora, falando um pouquinho sobre disartria mista, é onde a gente encontra a combinação de 2 ou mais tipos de disartria, o que eu imagino que seja uma situação bem complicada, né? E esse tipo de disartria é associado com distúrbios neurológicos. Ele pode estar associado, então, com as escleroses, né? Tanto a lateral amiotrófica quanto a múltipla, doença de Wilson, lesões traumáticas, né? Lesões cerebrais traumáticas. E nas características clínicas, as mais comuns são hipernasalidade, que é aquela voz saindo bem do nariz, né? Qualidade vocal áspera, que, como eu mencionei antes, é quando há muito esforço para falar, assim, a gente percebe aquele esforço para fala, velocidade lenta, né? Da fala, monopitch, monoloudness, que nesse caso, então, a gente percebe uma voz baixa e bem monótona. E também aqui, segundo a escritora Berardinelli, as disartrias espásticas, atáxicas e flácidas são os tipos mais comuns das disartrias mistas, né? Que derivam de um AVE. E o segmento fonoaudiológico nessa disartria, nesse caso, né, da disartria mista, vai depender muito da combinação dessas disartrias daí. Bom, e para não ficar só na teoria, durante a nossa pesquisa, a gente também resolveu pesquisar
alguns vídeos no YouTube mesmo, né? De pacientes que têm disartria, para a gente poder entender melhor como que é a fala, né, de cada tipo de disartria. Infelizmente, o vídeo ele não é brasileiro, então tem essa diferença da língua, né? Mas a gente pode perceber ali a dificuldade da fala em cada tipo de disartria. É bem bacana, então a gente resolveu compartilhar aqui com vocês também para finalizar o nosso trabalho, né, a nossa apresentação. Bien. Bien. Había un poco de tráfico, pero nada más. Hoy puntual, sin Sí. problemas. Cuando una persona sufre una lesión cerebral, los órganos que empleamos para hablar pueden presentar alteraciones en el tono, en la fuerza y en la velocidad de los movimientos, provocando dificultades en la respiración, en la fonación, en la articulación, en la entonación o en la adecuada coordinación de estos procesos. A esto lo denominamos disartria. Les pedía que las acompañara a la caverna sagrada. Muy bien. Me vas a decir los días de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta llego. Hasta ahí llegaste, muy bien. ¿Y los meses del año cuáles son? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre,